cair fortemente e decaiu-lhe o semblante. Até aí, irmãos. Deus me deu esta mensagem. Uma mensagem que fala sobre Caim e Abel. A Bíblia diz que Adão conheceu Eva, e do fruto desse relacionamento saiu Caim, e depois veio Abel. A Bíblia diz que Caim era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelha. Só que um certo dia ambos decidiram e ofertaram ao Senhor. E a Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra e Abel decidiu trazer o primogênito das ovelhas. Só que a Bíblia vai ser categórica em dizer que atentou Deus para Abel e a sua oferta, mas não atentou Deus para Caim e a sua oferta. Isso aqui me chama a atenção, porque ambos vieram ofertar na presença de Deus. Só que o texto vai enfatizar dizendo: atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Deus não atentou primeiro para a oferta de Abel. O texto vai dizer que atentou Deus para Abel e para a sua oferta. Porque, José, antes de Deus visitar a oferta, primeiro ele visita o ofertante. Só que o texto vai dizer que não atentou Deus para Caim e para a sua oferta. Há quem diga que o problema estava nas ofertas, mas o problema nunca teve nas ofertas. Por que, José? Porque cada um só dá o que tem. E Caim era lavrador da terra, então é fato que ele ia trazer o fruto da terra. E Abel era pastor de ovelha, então é fato que ele ia trazer ovelha. Só que antes de Deus visitar a oferta, primeiro ele vai visitar o coração do ofertante. Porque se o coração não presta, piorou a oferta. Antes de Deus visitar a oferta, primeiro ele visita o altar. Para quê, José? Para ver se o altar está em santificação. Porque, José, Deus não recebe oferta de altar quebrado. Deus não recebe oferta de altar de qualquer jeito e de qualquer maneira. Aí a Bíblia diz que sabe por que Deus não recebe a oferta de Caim? É porque quando Deus visitou o coração de Caim, Deus percebeu que no coração de Caim tinha duas coisas: inveja, e depois Caim ia planejar um homicídio. Então não tem como Deus receber a oferta de alguém que tem inveja no coração. Não tem como Deus receber a oferta de alguém que está planejando um homicídio. Aí a Bíblia diz que Deus aparece para Caim e diz: Caim, o pecado está às portas. Você sabe qual é o nosso maior problema? É que quando o pecado bate na nossa porta, a gente não pede Jesus para atender. Isso aqui me chama a atenção porque tem muita gente caindo no pecado da nossa geração e depois vem com a desculpa dizendo que caiu no pecado porque a carne é fraca. Pegou o texto isolado, porque no mesmo texto que diz que a carne é fraca, vírgula, vai dizer: mas o Espírito é forte. Eu não posso estar caindo no pecado e dizer eu caí no pecado porque a carne é fraca. Vai dizer isso para José do Egito. Sabe por quê? Porque o pecado bateu na porta dele. A mulher de Potifar assediou ele. Mas eu gosto da frase que José vai dizer. Quando ela vem assediar ele, ele vai dizer: longe de mim pecar contra Deus. Porque antes de eu pecar contra o homem, primeiro eu estou pecando contra Deus. Longe de mim pecar contra Deus e depois contra o meu Senhor Potifar. E o texto vai dizer: e Deus era com José. Sabe por que Deus era com José? Porque José não caiu no pecado, José não caiu na iniquidade, e José não caiu na transgressão. Ele fugiu da aparência do mal. É isso que está faltando muitas das vezes, porque o diabo tem lançado as bandejas. Só que está faltando é você fugir da aparência. Porque José, Deus está dizendo: o pecado está às portas.
Então, pera aí. Eu só caio no pecado se eu quiser. Porque o diabo, ele lança a oferta. O diabo, ele coloca as bandejas, mas ele não obriga ninguém. Simplesmente ele coloca a tentação. Mas só cai na tentação se quiser. Só que aqui eu encerro quando o texto diz assim, ó. Quando Caim vê que Deus atentou para a oferta de Abel, a Bíblia diz que o seu semblante decaiu. Isso aqui me chama a atenção porque isso acontece na nossa geração. Isso aqui é uma pergunta. Como é que eu e você fica quando Deus decide honrar este irmão que está sentado do teu lado aí? Glória, porque Paulo vai dizer em Romanos 12:15, se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Só que tem gente que chora com a tua alegria